e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimos sacerdotes aqui presentes, Padre João Paulo, Padre Juliano, prezados seminaristas, estão aqui conosco nesta noite do dia do Natal. Reverendíssimas irmãs e prezados irmãos que vieram das suas casas para homenagear o menino Jesus. Nós acabamos de ver duas leituras, todas elas fazendo ênfase de que aquele menino que nasceu da Virgem, que estava ali numa manjedoura, no pequeno coxo, envolto em paninhos por Nossa Senhora e aos cuidados de São José. Aquele menino era aquele, como diz São Paulo aqui aos Hebreus, aquele por quem Deus quer nos falar. São Paulo diz, muitas vezes e de modos diversos, Deus falou. De vez em quando vem gente reclamar que Deus não fala, que Deus não dá sinal. É importante nós nos lembrarmos, se nós pobres criaturas, quando nós queremos aparecer, nós damos um jeito de aparecer. Quanta gente faz de tudo para aparecer. Até um bebê começa a gritar para ver se a mãe escuta e aparece. Se nós criaturas, nós aparecemos. E Deus não aparece. Se nós criaturas, de algum modo nós falamos, nós transmitimos recados, cada um dentro da sua espécie, evidentemente, mas nós seres humanos de modo especial. Se nós olharmos para a terra toda a terra que nós conhecemos, qual é a criatura que mais se comunica? Qual é a criatura que mais inventa técnicas para se comunicar, falar, conhecer? É só ir aos laboratórios, é só ir uma consulta médica. Como eles inventam técnicas para conhecer o ser humano, se dar a conhecer, para falar, para dizer o que nós sentimos, o que nós temos. Se nós, pobres criaturas, inventamos tanta coisa para falar. E Deus, que Ele não faz? São Paulo diz que muitas vezes e de muitos modos falou Deus. E São Paulo lembra que um dos modos de Deus falar é de falar pelos profetas. Por isso ele diz, outrora Deus falou pelos profetas. Deus sempre fala. Escuta quem está atento. Deus está sempre falando. Nós estamos no mundo de Deus. Deus sempre nos fala. Só que ultimamente, agora, nestes dias de São Paulo, que são os últimos, porque depois que nasceu Jesus, os dias são contados até chegar ao último. Aí São Paulo, nesses últimos dias, que são os últimos, Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Mas São Paulo, vê que São Paulo não consegue dizer tudo numa palavra, ele não fica contente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, cujo nascimento nós estamos aqui celebrando. Jesus, Ele é um meio que Deus colocou para nos falar nesses últimos dias. Agora, se alguém quisesse falar assim, viu que nós, se a gente começar a olhar um pouco a história da humanidade, a humanidade se comunicava, mas sempre os meios eram meio pobres, e agora ultimamente se comunica melhor. Tantos meios de comunicar que nós ficamos abismados. Imagens, sons, viagens. Somos até meio orgulhosos, querendo ir para outros lugares fora da terra. E Deus também,
à medida que vai passando o tempo, Deus melhorou, e de um modo que não existe outro melhor, que é de nos falar pelo seu próprio Filho. O Filho que é herdeiro de todas as coisas. Se alguém perguntasse assim, para que eu existo? Para o Filho, para Jesus Cristo, nosso Senhor, para esse menino que nós estamos celebrando hoje, o nascimento dele. Você nasceu para ele. Para que eu estou educando minhas crianças? E como eu devo educar minhas crianças? Eu devo educar minhas crianças para Jesus Cristo, ele é herdeiro de tudo. Para que Deus criou as plantas, as flores tão belas, que às vezes a gente não vê, para seu Filho. Falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Por que Jesus é herdeiro de todas as coisas? Em São Paulo, para que nós não fiquemos discutindo, ele diz assim, é porque por Jesus Deus fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas por ele, pelo qual fez todas as coisas. Por isso nós, cheios de alegria, nós estamos aqui. Como nós merecemos isso, que aquele por quem Deus fez todas as coisas, se fez um de nós para falar de Deus para nós. Aí São Paulo vai dizendo quem é nosso Senhor, lá no estábulo, ou nos braços de Nossa Senhora, ou na manjedoura. Quem é Jesus Cristo? Que nós podemos chegar perto, ver chorar, pegar nos braços, se nós estivéssemos naquela época. Hoje mesmo alguém mandou uma mensagem dizendo que o Papa Francisco, que eu não li, eu li a mensagem, na verdade eu não li a homilia do Papa Francisco, mas o Papa Francisco dizendo que na manjedoura os pastores iam chegando, porque eles viram o aviso dos anjos. Viu que São Paulo fala muito dos anjos aqui. Os anjos não são Jesus. Jesus fez os anjos. Jesus é aquele que manda nos anjos. Jesus que mandou que os anjos fossem chamar os pastores que viessem até ele. E os pastores vieram. Aí o Papa Francisco conta uma pequena história, dizendo que os pastores deram um jeito, já que era o Salvador, Cristo, o Senhor, era o rei dos judeus, era aquele que era a esperança de Israel. Eles disseram, se é o rei, nós temos que levar algum presente para ele. E os pastores tentaram levar um presente para Jesus. E cada um pegou alguma coisa e levou. Só que havia um que era muito pobrezinho. E quando chegou onde Jesus estava, todos dando o presente. E de fato os pintores, os artistas da Idade Média, eles, sobretudo os espanhóis, eles representam os pastores trazendo uma galinha, as crianças trazendo uma galinha, trazendo uma ovelhinha, para oferecer para nosso Senhor, que merece tudo. Ele nos criou, nosso Salvador, ele merece tudo de nós. Nós oferecemos a Deus. É nesse espírito, por exemplo, que as famílias devem trazer o seu dízimo. Mas olha, Deus que me dá todas as coisas. Então um pedacinho disso aqui eu vou oferecer a Deus como gratidão, como reconhecimento pelo tudo que Deus dá para mim, deu para minha família. E quanto mais eu recebi de Deus, mais gratidão eu devo dar. Aí vem aqui essa representação, essa minha gratidão. Mas havia um pobre que não tinha nada. Ele ficou meio envergonhado, ficou lá no quietinho. Só que os presentes iam chegando. Aí Nossa Senhora e São José iam recebendo os presentes. E o menino no colo. Aí Nossa Senhora falou para o que estava ali quietinho, segura um pouquinho o menino aqui para eu arrumar esses presentes. E ele segurou um pouco o menino Jesus. Ele que não tinha nada, recebeu tudo. Recebeu ao todo todas as coisas e o segurou nos seus braços. Meus amados irmãos, Jesus nasce pobrezinho para nos dizer que por mais que nós achemos que nós temos alguma coisa, essas coisas são de nosso Senhor. Ele que nos dá. E na nossa vida será importante, terá muito sentido, se nós diferenciarmos bem claro mesmo, que o mais importante não é a criação,
que o mais importante não são as criaturas, se bem que elas sejam importantes, mas o mais importante é o Criador, é o Salvador, é o Cristo, o Senhor, pelo qual Deus fez os séculos, diz São Paulo. E São Paulo diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a expressão de sua substância. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. É bonito nós meditarmos agora no Natal, como Jesus ali no presépio, na manjedoura ou no coxinho dos animais. Ele mandou chamar os pastores pelos anjos, mas também chamou os ricos, chamou os magos que viessem até ele, e era ele mesmo que estava chamando. Ele que usa as causas secundárias, ele que é a causa primária ou primeira de todas as coisas. Por isso nós devemos nessa noite agradecer a Deus. Como é que eu conheci Jesus? Como é que nasceu no meu coração um grande amor a Jesus Cristo? Foi o padre que me falou, foi meu pai que me ensinou, foi minha catequista que me ilustrou, foi minha professora na escola que falava tão bem de Deus que eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Aquelas pessoas, elas eram instrumentos de Jesus. É Jesus que fez tudo. Foi Nosso Senhor que mandou aquelas pessoas. Foi Nossa Senhora que mandou. Foi Deus, Nosso Senhor, que mandou aquela professor, aquele sacerdote, que veio para que eu desse valor a Jesus Cristo, Nosso Senhor, que é o fundamento de todas as coisas. Ele é o herdeiro de tudo, e eu descobri isso. Foi Ele que me deu essa graça, foi Ele que me deu essa luz, foi Ele que brilhou na treva da minha vida e me iluminou. Essa noite, cheia de luz, é a noite de nossa gratidão a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o resplendor, a luz da glória de Deus, a expressão de sua substância. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Então, meus amados irmãos, vamos agradecer a nosso Senhor durante esta Santa Missa. Vamos nos colocar entre os pastores, entre os magos. Vamos apresentar a nosso Senhor os nossos presentes em agradecimento e em gratidão, que é o nosso coração que devemos oferecer a Deus. É a decisão que devemos tomar hoje de seguir este ano que vai iniciar mais cristãos, mais respeitosos, mais temerosos, mais cheios de gratidão e de esperança, porque Jesus veio até nós. Deus nos fala por seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E se nós somos assim um pouco meio descuidados de ouvir Jesus, procuremos ouvir nosso Senhor. Procuremos ouvir Jesus Cristo nosso Senhor, que nos fala na igreja, pelas Escrituras. Ouvir nosso Senhor. Quando existem os estudiosos da Sagrada Escritura, é uma coisa muito bonita. Existe, por exemplo, um chamado Joaquim Jeremias, que uma vez fez um estudo da Sagrada Escritura, do Evangelho, procurando saber quais seriam as palavras as mais puras saídas da boca de nosso Senhor. Nós podemos ter esse cuidado. Se eu quero o que é o mais puro, pode ter esse cuidado. Mas não precisa exagerar tanto. Deus nos fala pelas criaturas, Deus nos fala pelos profetas, Deus nos fala pelo que existe. Deus usa as causas segundas para falar o tempo todo. Deus sempre falou, como diz São Paulo, de diversos modos, de diversas maneiras. Falou pelos profetas, e agora Deus fala pelo seu Filho. Quando a gente vai receber agora nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, é a coisa mais pura, mais sublime que nosso Senhor deixou neste mundo. É Ele mesmo que vem a nós e está conosco. Se nós, por exemplo, um dia na nossa vida, cheios de problema,
cheios de dificuldades, querendo encontrar uma saída, nós ouvíssemos uma voz dizendo: faz tal coisa. A voz somente, ela é ainda insuficiente. A voz já é uma coisa muito importante. Muitas vezes ela já resolve um problema para nós. Muitas vezes a voz ainda não é suficiente. Por exemplo, eu posso dizer para alguém: você está com muita fome? Está? Então vai até a padaria comprar um pão. Ah, tem padaria aqui na cidade? Tem. Mas é suficiente isso? E se a pessoa não tiver como ir à padaria? O mais importante é alguém que vai ali e dá um pão. Olha, estou eu aqui na sua frente, estou contigo, toma aqui uma ajuda. A presença da pessoa é mais poderosa e muito mais importante do que a voz da pessoa. É por isso que nós não temos nada de melhor do que a presença de nosso Senhor. Nunca vai haver mais um tempo tão importante como esse. Por isso São Paulo que fala que esses tempos agora são os últimos. Nós jamais teremos uma revelação tão importante, tão nobre, como essa que nos foi dada por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus fez para nós. Por isso esses tempos que nós vivemos, meus amados irmãos, são os melhores. São os tempos de Jesus Cristo, nosso Senhor, da sua igreja. Deus nos fala pelo seu próprio Filho, nesses últimos tempos, que são os melhores, não vai haver outros melhores. É isso que São Paulo se expressa, e que Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos mostre de novo Jesus Cristo, nos ponha Jesus nos nossos braços, que ela nos mostre Jesus, nos faça conhecer, adorar e seguir o seu Filho. Entremos nessa fila dos pastores, dos magos, e depois da Santa Missa nós vamos homenagear a imagem de Jesus, do menino Jesus, e oferecer a Ele os nossos presentes, o nosso coração, a nossa vida, nossa família, já agora durante a Santa Missa, na Eucaristia, mas depois de modo alegre, simbólico e verdadeiro, a Jesus na sua imagem. Ofereçamos o nosso coração, a nossa vida, ofereçamos os melhores presentes que nós possamos oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.